Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Reis, capítulo 19. E eu quero te desafiar a pensar sobre o seguinte tema: vá direto à fonte. Em 2 Reis, capítulo 19, nós temos um trecho muito interessante que vai falar quando Ezequias vai e recebe uma carta de Senaqueribe. E ele, ao abrir essa carta, ele tem uma atitude. Ele leva ela diante ao Senhor em oração. Então, esse trecho, ele é lindo porque ele nos mostra justamente o que todo cristão deve fazer. Deve colocar diante do Senhor tudo que aparece na sua frente, né? Seja momentos de crise, dificuldades, seja o que for, coloque e apresenta diante do Senhor. Vá direto à fonte e ele tem uma resposta em sua vida. Mas antes da gente continuar com essa reflexão, eu quero te pedir que você assine aqui, então, o nosso canal, ativa o sininho, porque você vai receber as notificações e vai poder expandir a palavra de Deus. Então, deixe agora o seu like, comente e compartilhe. Você faz isso de maneira rápida e nos ajuda a expandir a palavra do Senhor. Bom, voltando aqui ao nosso tema, vá direto à fonte. Então, nós vemos que Ezequias, ele foi direto à fonte, surgiu o problema, ele colocou diante do Senhor, né? Então, eu quero te incentivar, né, nessa hora, que você possa ler todo o capítulo 19, né, para que possamos, então, discutir ponto a ponto e aprender também a ir direto na fonte, né? Então, aqui, o capítulo, ele começa com a notícia de que Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seu comandante com um grande exército para cercar Jerusalém, que é a capital de Judá. Então, essa ameaça representa um dos momentos bem desafiadores na história do reino de Judá, uma vez que o Império Assírio era conhecido pela sua brutalidade e a sua expansão territorial. Então, Ezequias, o rei de Judá, é apresentado como uma figura que reconhece a gravidade dessa situação. E diante dessa ameaça, ele toma uma atitude bem significativa, que é justamente o quê? Rasgar as suas vestes em um gesto de lamento e dor. Então, esse ato de Ezequias não apenas simboliza a agonia e o desespero diante dessa iminente invasão, mas também expressa a humildade diante de Deus, reconhecendo sua dependência de Deus em um momento de crise. É importante notar que, ao rasgar suas vestes, Ezequias não apenas demonstra sua tristeza pessoal, mas também ele busca chamar a atenção de Deus para a aflição do seu povo. É um gesto, é uma maneira de apelar a Deus, buscando a intervenção em favor de Jerusalém e de todo o reino de Judá. Ezequias reconhece que, diante da ameaça assíria, a única esperança dele está na proteção de Deus. Além disso, Ezequias não enfrenta essa crise sozinho. Ele vai buscar auxílio ali do profeta Isaías. Isaías desempenha um papel importantíssimo nessa narrativa, servindo como intermediário entre Ezequias e Deus. Então, o profeta, que é conhecido ali, né, por essa conexão direta com o Senhor, ele traz consigo uma palavra, né, de Deus e vai orientar Ezequias nesse momento aí de desespero. A resposta, né, que Ezequias dá é muito interessante, porque diante disso tudo a gente vê ele como líder. Ele não hesita em buscar a orientação divina, ele sempre reconhece a importância da humildade diante de Deus, né? Então, é um lembrete para nós de que a fé e a confiança em Deus são recursos fundamentais, né, nos momentos de adversidade de nossa vida. A figura de Isaías é bem importante porque não traz não apenas uma resposta que tranquiliza Ezequias, mas também fornece uma mensagem de esperança e salvação, revelando a promessa de Deus de intervir para proteger Jerusalém. Né? Então, ele deixa claro, assim, no versículo, falando assim: assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes. Então, essas palavras são de grande significado, pois demonstra a autoridade e a confiabilidade da mensagem do profeta. Isaías não está falando em seu próprio nome, mas em nome do Senhor, o Deus de Israel. Então, ele enfatiza que Ezequias não deve temer as ameaças de Senaqueribe, pois Deus está ciente da situação e está pronto para agir.
A mensagem de Isaías, ela não se limita a palavras de consolo, mas ela inclui ali uma profecia poderosa sobre o destino de Senaqueribe e seu exército. Então, afirma ali que não lançará uma seta contra essa cidade, nem assediará, nem escudos, nem levantará tranqueiras contra ela. Né? Então, em outras palavras, Deus promete proteger Jerusalém de qualquer ataque assírio. Então, é uma declaração ousada, né, e cheia de fé ali por parte de Isaías, que confia plenamente nessa intervenção de Deus. Né? E a mensagem de Isaías também revela um aspecto importante da teologia judaica, que é a soberania de Deus sobre as nações. Então, Isaías não vê Senaqueribe, o Império Assírio, como uma ameaça insuperável, mas como meros instrumentos nas mãos de Deus. Deus é retratado como aquele que controla o destino das nações e que pode agir de acordo com o seu propósito soberano. Então, essa perspectiva teológica é uma fonte de consolo e esperança para Ezequias e para o seu povo, pois eles confiam na promessa de Deus de proteger Jerusalém. O papel de Isaías como profeta é crucial aí nesse contexto, né? Porque ele traz essa mensagem de esperança, ele aponta para a importância da fé, da confiança em Deus, né? Então ele incentiva Ezequias a confiar nessa promessa e não temer as ameaças humanas. A confiança de Isaías, né, na palavra de Deus é notável, é inspiradora, né? Porque ele não duvida hora nenhuma da capacidade de Deus de cumprir essas promessas e de proteger seu povo. Né? Então, é um exemplo para nós de fé, né? E que a fé pode sustentar e fortalecer as pessoas em momentos de adversidade. A carta de Senaqueribe, né, enviada por seus mensageiros a Ezequias, é uma manifestação das ameaças e provocações que eram frequentemente usadas na política da época. Né? Então, as cartas continham assim, uma série de declarações arrogantes nas quais Senaqueribe se gaba das suas conquistas e vai menosprezando os deuses das outras nações que não foram capazes, então, de proteger seus territórios. E aí Senaqueribe zomba do próprio Deus de Israel, comparando aos ídolos impotentes das outras nações derrotadas. Né? Então, essa é uma carta assim, provocadora, né? De uma crescente tensão. E Ezequias, ele toma uma atitude bem distinta. Em vez dele responder à provocação de Senaqueribe com palavras vazias ou com medo, ele toma a decisão sábia e humilde de levar a carta diante de Deus, no templo do Senhor. Então, isso revela muito sobre a personalidade e a fé de Ezequias, domínio próprio que ele tinha. Então, a oração de Ezequias ela é marcada por vários elementos que a tornam assim, uma oração profunda e significativa. Então, primeiro, ele reconhece a soberania de Deus sobre todas as nações e a criação. Então, Ezequias diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu, somente tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Então, essas palavras demonstram assim, a profunda reverência por Deus e seu entendimento de que Deus está no controle, diante, né, de qualquer ameaça humana. Ezequias também faz aí um apelo emocional e sincero a Deus, né? Então ele clama pela ajuda do Senhor, dizendo que não é apenas no nome dele, mas também em nome de todo o povo de Judá que está sob ameaça. Então Ezequias pede a Deus que ouça e que veja que a situação é crítica e que eles se encontram numa situação que precisa da intervenção dele. Né? Além disso, Ezequias vai trazendo a memória aí do Senhor, as ações passadas de Senaqueribe e a maneira como ele desafiou o Deus de Israel. Então ele faz isso não para repreender a Deus, mas para dar uma reforçada na gravidade da situação e lembrar a Deus a promessa, né, de que ia proteger os que o serviam. Então a oração de Ezequias, ela vai terminar assim com um pedido que diz assim: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que tu, só tu, Senhor, és Deus. Então, Ezequias deixa claro que a intervenção de Deus não é apenas uma questão de proteção pessoal ou nacional. Né? É também uma oportunidade de o quê? De glorificar o nome de Deus diante de todas as nações.
né? Então, ele fala que isso também seria uma prova do que o Deus de, né, de Israel era capaz de fazer. Né? Então, Deus envia, né, a mensagem a Isaías, né, o profeta, que é uma mensagem clara, reconfortante, né, que vai dizer assim: porque zombaste de mim e teu coração se elevou, eu sou contra ti, Senaqueribe, por sua arrogância e presunção. Então, Deus não apenas responde à ameaça síria, mas também está repreendendo o Senaqueribe pela essa arrogância e pela essa presunção. Então, isso demonstra que a justiça de Deus, né, e a soberania de Deus está sobre todas as nações. Então, a resposta do Senhor continua com uma profecia assim, impressionante ali sobre o destino de Senaqueribe e seu exército. Então, promete que vai proteger Jerusalém, derrotar o exército assírio, e afirma que Senaqueribe não lançará uma seta contra a cidade, não assediará com escudos e não levantará tranqueiras contra ela. Então, Deus se apresenta ali como protetor mesmo de Jerusalém, cumprindo a promessa que fez a Davi, né, ao povo de Israel. Então, lembra, deixa bem marcado aí a soberania de Deus, né, sobre todas as nações. A intervenção do Senhor, né, sobre isso nos leva a refletir sobre essa justiça de Deus e sua capacidade de agir, né, em favor do seu povo. Então, Senaqueribe, que havia desafiado abertamente o Deus de Israel e zombado da sua autoridade, enfrentou essa punição, né? Então, a sua arrogância e a sua presunção levaram à sua derrota e à sua morte. Né? Lembrando, então, para todos que ninguém está acima do julgamento de Deus, né? E que a justiça, sim, do Senhor vai prevalecer. Então, a proteção de Jerusalém não foi apenas uma vitória militar, mas também uma manifestação do poder e da fidelidade de Deus. É interessante notar que, além da derrota em Jerusalém, Senaqueribe enfrentou uma morte trágica, né, quando retornou à sua terra. Então, o texto nos diz que ele foi morto por seus próprios filhos enquanto adorava em seu templo. Né? Então, isso é interpretado como uma punição de Deus pela sua arrogância e por ter desafiado a Deus. Então, a morte de Senaqueribe é uma lembrança impactante que a soberania de Deus não tem limites e que ele é o juiz supremo de todas as ações humanas. Quando a gente pega 2 Reis 19 e traz para os nossos dias, primeiro, a gente pode notar que Ezequias, né, em face ali da ameaça à Síria, nos ensina a lição de humildade e dependência de Deus. Então, ele rasga as vestes, busca auxílio do profeta Isaías, reconhece que a sua força, que a sua sabedoria humana são insuficientes diante do desafio e que ele precisa do Senhor. Então, nos lembra dessa humildade e que é necessário humilhar diante de Deus e reconhecer que sem Ele nós somos impotentes mesmo. Né? Nos mostra também que Deus, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Né? Então, portanto, que a gente venha aprender essa humildade de Ezequias, né? Reconhecendo a dependência mesmo ali do Senhor. Né? Mostra também a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, que ele realmente guardou, protegeu e fez isso de forma milagrosa. Né? Então, assim como Deus cumpriu sua promessa de proteção para Judá, podemos ter a certeza de que ele é fiel em nossas próprias vidas. Né? Jesus nos assegurou que em meio às nossas adversidades e temores, que ele estaria conosco todos os dias, até o fim. Né? Que nós podemos confiar na promessa dele. Né, e que ele está conosco, lutando por nós, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Além disso, a derrota e a morte de Senaqueribe vai nos mostrar aí a soberania de Deus e a sua justiça. Então, apesar das ameaças e arrogâncias, né, do mundo ao nosso redor, Deus é juiz supremo. Nada escapa ao controle soberano do Senhor. E a sua justiça sempre prevalecerá. Da mesma forma, né, enfrentamos muitos desafios, perseguições, oposições à nossa fé cristã. No entanto, podemos confiar na promessa de que Deus, no final, a justiça dele vai prevalecer. Jesus nos assegurou que no mundo teríamos aflições, mas também nos encorajou dizendo: eu venci o mundo. Portanto, que possamos permanecer firmes em nossa fé, confiando que em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? E eu queria te desafiar a orar sobre 3 pontos
a partir de 2 Reis 19. Ore contra as ameaças externas. O Senhor é aquele, sim, que nos guarda. Nos guarda, né, de desastres naturais, nos guarda de conflitos, nos guarda de batalhas espirituais, nos guarda de tentações, nos guarda de influências negativas. Então o Senhor nos guarda. Peça ao Senhor para te guardar. Confie na fidelidade de Deus. Então peça ao Senhor para que aumente a sua fidelidade a Ele, que você possa verdadeiramente confiar nele de todo o coração, sabendo que Ele está com você e lutando por você. Ore por justiça divina. Então, nossos dias, nós precisamos muito orar para que a justiça de Deus prevaleça em nossa sociedade, especialmente diante de tantas injustiças, perseguições. Então, nós podemos clamar pela intervenção do Senhor para que a sua vontade seja feita na terra como no céu. Amém? Deus abençoe vocês.